Oração técnica ou espiritual? Oração técnica ou espiritual? E eu estava lendo Tozer, eu faço a leitura do Tozer diariamente, uma devocional, que é dirigida assim, mais assim para ministros, né? Esse dia me deu de presente um dia esse livro, esse ano eu estou levando dia a dia. Mas o que me chamou a atenção não foi nesse livro devocional, foi em outro lugar, lendo sobre o que Tozer falou sobre oração. Foi lá no livro de Páginas de Ouro de Oração. Aí eu lembrei que outro dia eu fiz uma devocional também, onde ele fala sobre isso. Aí eu juntei as duas coisas hoje. E para a gente pensar se a oração é uma coisa técnica de autopromoção, porque a gente vê muito isso, né? Gente que ora, oração de autopromoção, pensando no publicano do estudo de semana passada. Jesus falou que ele orava consigo mesmo, né? Então era uma oração técnica de autopromoção, não era uma oração espiritual. Então, E.W. Tozer, ele disse que muitas vezes concebe-se a oração como pouco mais do que uma técnica de autopromoção, um método celestial de conseguir sucesso terreno. Então, quantas pessoas fazem oração pensando só em alcançar sucesso? Aí vem Tiago depois e fala, e pede e não recebe porque pede mal, pede para gastar nos deleites, né, aqui no mundo. Eu sei que não é o nosso caso, mas sempre bom a gente trazer assunto assim. Eu também gravo e procuro compartilhar também para que outras pessoas possam de alguma forma chegar a esses conhecimentos, porque acho que não é toda igreja que fala sobre isso, não é todo pastor que fala sobre isso, né? Até porque tem muito pastor que faz oração técnica, né? Está pensando mais em autopromoção e não somente em oração, algo que seja de fato espiritual. Então no devocional que eu estava me referindo outro dia, Aiden Tozer, ele escreveu sobre que, assim, o contexto americano, mas quando eu olho assim, no Brasil não está longe, é bem parecido. Ele diz que lá, ele comparava a oração como um jogo de palavras piedosas. As pessoas faziam isso como se fosse um jogo, tivesse uma bola envolvida e que estivesse brincando com a religião. E ele diz que universalmente isso acontece, em muitos lugares as pessoas estão fazendo isso como se tivesse a igreja como um campo, com as suas regras, e aquilo que fosse uma partida de palavras piedosas. Até eu lembrei, Cidinha contou uma vez de um parente lá distante, né, se converteu numa dessas igrejas aí, e estava fazendo treinamento em casa, né, para ganhar o concurso de oração, como é chamado? Quem falava mais palavras na oração, ia contar as palavras, quantidade de palavras. Né? Então tem incrível isso, né? Mas acontece essas coisas por aí, a pessoa pensando que oração é quantidade de palavra mais bonita, então é uma coisa técnica. Então veja que muita gente faz oração, não pensa, mas está fazendo uma coisa técnica, não é uma coisa espiritual, que vai realmente alcançar o trono de Deus. Não é alguma coisa que muda a vida, que muda caráter, mas é alguma coisa que as pessoas estão fazendo, pensando que vai alcançar aplauso, como se fosse um jogo de futebol, e ela vai ganhar aquele campeonato da oração. Então, é mais ou menos essas coisas, infelizmente, acontecem. Então, onde encontramos isso na Bíblia? Oração técnica. Então, como eu referi, né, o estudo da semana passada, Lucas capítulo 18, verso 11, o fariseu de pé orava consigo mesmo. Aqui é um lugar que nós encontramos a Bíblia falando abertamente sobre uma oração que é feita, uma oração egoísta, uma oração de autopromoção do fariseu. Ele estava orando consigo mesmo. No Velho Testamento eu lembrei de Oséias capítulo 6, Deus também fala que o povo estava orando, mas não era oração espiritual. E no verso 4 Deus falou assim para Efraim: que te farei, Efraim, que te farei,
ó Judá, porque o vosso amor é como a névoa da manhã e como o orvalho que logo se acaba. A gente fala assim hoje em dia, né? Como fogo de palha, né? Coisa que acaba rápido. Então Deus está falando que a oração deles era assim, eles falavam, vamos conhecer o Senhor, né? E vamos oferecer sacrifício ao Senhor. E Deus está falando, o que eu vou fazer com vocês? Tudo que vocês fazem é como fogo de palha, não dura nada, é só uma diversão religiosa. E também Amós, depois de Oséias veio Amós, lá no capítulo 4, e ele fala claramente também, o povo está dizendo no verso 4, vamos a Betel, e Deus fala assim, vocês vinde a Betel e transgredi, trazei os vossos sacrifícios a cada manhã, e os dízimos de 3 em 3 dias, está falando, vocês estão fazendo tudo isso aí, de uma forma religiosa, técnica, de autopromoção, diz o Senhor Deus no versículo 5, oferecei sacrifícios de louvor, e Deus está falando no verso 6, e não vos convertestes. Então eles faziam tudo aquilo de fachada, não tinha conversão, não tinha mudança de caráter, de vida. Infelizmente isso aconteceu durante toda a história. Uma parte dos judeus no mundo hoje são assim, eles são carnais, muitos são corruptos. A gente vê no mundo inteiro judeus corruptos. Essas coisas estão acontecendo em Israel, a suspeita de que foi por corrupção também facilitado todo aquele assassinato daquelas crianças, porque a defesa de Israel nunca cochila. Tem alguma coisa errada naquele ataque. Eles têm a maior vigilância do mundo. Não é possível que eles cochilaram, que foram pegos de surpresa. Então há corrupção ainda hoje nesse povo, e por isso Deus, através de Jesus, quando Jesus chegou, Lucas capítulo 6, ele falou assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Então oração que não muda de vida, que não muda caráter, é isso que Jesus fala aqui no final do Sermão do Monte, registrado por Lucas, só aqui no capítulo 6, mas Mateus são 5, 6 e 7, 3 capítulos, detalhando tudo o que Jesus falou naquele Sermão do Monte, e chega então, Jesus fala assim, vocês têm que fazer o que eu mando, por que vocês ficam chamando o Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Aí ele termina com aquela ilustração, né? Aquele que faz o que ele manda é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem a inundação, e ela fica lá firme, ela não cai. A gente está vendo nessas enchentes, até pontes caindo, né? E uma casa bem construída sobre a rocha, é tão sólida que pode vir enchente, torrencial, ela não cai, ela fica lá firme, aguenta toda a tempestade. Então também encontramos em apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses aqui oração espiritual, 2 Tessalonicenses capítulo 3, ele diz no versículo 4, confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Então nesse capítulo Paulo tinha dado várias exortações de despedida, falando que o Senhor é fiel, que o Senhor iria fortalecer, que o Senhor iria guardar do maligno, e que eles eram crentes tão fiéis espirituais, que eles iriam continuar fazendo tudo que Deus tinha mandado, diferente do povo que não fazia, né? Falava e fazia e não fazia. E esse povo lá em Tessalônica, Paulo elogiava, dizendo que eles realmente faziam, eles realmente oravam, oração espiritual. Desde o Velho Testamento, Deus tinha falado assim, e tudo que eu vos tenho dito, guardai. Deuteronômio, para aquela geração que ia entrar em Canaã, Deus falou também, e tudo que vos tenho ordenado. Durante a história, a maior parte, o povo não fazia o que Deus tinha mandado. Então, podemos concluir que a oração, geralmente, sempre foi uma oração técnica, de autopromoção, não era espiritual. Por isso muito sofrimento aconteceu. O povo não buscava Deus de coração, de todo o coração. Quando em Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando sobre oração espiritual,
ele fala no versículo 8: não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. O que é que não era para se assemelhar? Porque os gentios oravam falando muitas palavras, né? Repetições. Palavra técnica, palavra de promoção, palavra que não era espiritual. E Jesus está falando, não faça isso. Quer dizer, não adianta decorar a palavra, fazer oração mais longa. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é oração espiritual. Oração espiritual é aquela que pode ser poucas palavras, mas é sincera, é de coração, e que muda a vida, que muda caráter. Então Deus atende, como atendeu aquele publicano da semana passada, junto ali com o fariseu, que fazia somente aquela oração técnica. O publicano fazia uma oração espiritual, que agradou a Deus. Então vamos orar hoje, mais uma vez, vamos confiar a Deus nossa oração. Eu sei que nós temos buscado e temos feito isso, oração espiritual. Não estou falando isso para os irmãos, nós estamos fazendo assim, né? Só para pensar, a maioria das pessoas fazem assim. Talvez uma das coisas que poucas pessoas querem um culto de oração mesmo, é porque elas não gostam de orar de fato. Elas fazem às vezes oração em público, aquela oração bonita e tal. Eu não estou julgando, né? Mas parece que às vezes é oração técnica. Eu conheci algumas pessoas que eu convivi com elas há algum tempo, eu sabia que aquilo é uma oração técnica. Conhecia as palavras, eu sabia qual é a palavra que vinha depois, tipo fosse uma reza. Então, infelizmente tem pessoas assim em todos os lugares. Mas nós vamos desenvolver mais oração espiritual. Agrada a Deus, porque nós não brincamos de religião, como faz a maioria. Porque nós seguimos os mandamentos do Senhor, não estamos seguindo regras de igreja, estamos procurando guardar a palavra de Deus, como Paulo falou ali em 2 Tessalonicenses. Porque não aprendemos a falar palavras piedosas, como se fosse decorar uma oração para fazer a melhor oração do mundo, como fazem os profissionais da oração, manipulando palavras. Porque nós deixamos que o amor de Deus nos faça diferentes. Vamos orar. Que Deus continue fazendo diferença em nossa vida, em nosso caráter, em nossas orações, não como aqueles que fazem as coisas só para buscar aplauso dos que apreciam religião, não é? Vamos continuar orando, desenvolvendo raízes morais, que realmente é o que agrada a Deus, que muda a nossa vida em vida de piedade, vida de verdade. Então, poderemos orar, dizer, Senhor, que as palavras que oro, as palavras que pronuncio, que as canções que canto, sejam agradáveis, sejam aceitáveis ao Senhor. Foi o que disse o salmista no Salmo 19, né? Verso 14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, que a minha fé e a sua fé, que é a coisa mais importante na oração, possa nos fazer chegar até o trono de Deus e dizer como salmista, ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Amém.